Vovô, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Ah, sei lá. Tanta polêmica existe nessas linhas, começa com a teoria do criacionismo. A teoria do Gênesis é uma história muito polêmica. As pessoas realmente acreditam com fé nessa história. Trata-se da história de Adão e Eva, que eles foram expulsos do Éden. Mas, na verdade, o que a gente pode estar vendo? Algumas coisas que assimilam com a ciência. Albertinho, vamos supor que não existia um Adão, mas sim uma tribo que represente Adão. Ou seja, uma tribo com características masculinas, no sentido de tribos nômades, daquelas que não possuíam um ponto fixo. No entanto, eram tribos que faziam caça e coleta, por isso que estavam ligadas a atividades masculinas. Essa mesma tribo pode haver um desmembramento, que nós caracterizamos como uma tribo Eva, mas, no entanto, essa tribo ela teria características femininas. Era uma tribo sedentária, da qual utilizariam as atividades como a pecuária e a agricultura. Essas tribos que chegaram entre o rio Tigre e Eufrates, formando então a civilização da Mesopotâmia, consta que houve então alguns conflitos, da qual poderia ser representado muito bem entre a briga de Caim e Abel. As guerras estavam começando. Resumindo, a história do Gênesis pode ser uma história contando a origem das tribos politeístas, as chamadas clãs, e também preservando aí o nascimento da tribo, ou seja, do povo monoteísta, que mais tarde formariam os hebreus. Bem, Albertinho, segundo a teoria de Darwin, as espécies evoluíram a partir da relação com a natureza. Essas espécies formaram, então, ao longo dos anos, a evolução até chegar no homem. O primeiro ancestral do homem não era um macaco, era um primata, chamado Australopithecus. Assim, o Australopithecus evolui para o Homo habilis, o homem habilidoso. No caso, já desenvolveu alguma coisa em termos de mão, ele consegue segurar e coletar paus e pedras. Assim surge o hominídeo Homo erectus, uma espécie de primata que já tem o seu desenvolvimento cerebral. Ocorrem diversos desmembramentos, surgindo o Homo de Neandertal e o Homo sapiens arcaicus. E por fim, surge o Homo sapiens sapiens. Alguns hominídeos desenvolveram seu potencial cerebral observando outros animais. Ao observar, por exemplo, as presas, os predadores, eles desenvolveram a técnica de produzir a lança, um instrumento para guerrear e caçar. Assim que surgiram os homens, daí começou a sociedade primitiva, né? Albertinho, as comunidades primitivas começaram a surgir próximas dos rios. Eles começaram a usar o rio como recurso para usar na agricultura, na pecuária e abastecimento próprio. Até que algum esperto começou a pensar na possibilidade de construir canais de irrigação, favorecendo mais a agricultura da comunidade. Viram? Eu usei a cabeça, agora eu exijo que me paguem comida para eu conseguir construir cada vez mais. Tá vendo, Albertinho? Assim surgiu os líderes nas sociedades primitivas. Com os canais de irrigação construídos, eles dividiram o trabalho com o trabalho manual e o trabalho intelectual. Vocês tragam para mim fruta, tributos, porque eu preciso ficar pensando dessa forma, eu posso criar coisas muito melhores, nossa comunidade vai crescer muito mais. A exigência de tributos acabou se tornando imposto. E aí está a origem do Estado. E se o líder morresse? Bem, aí que está a questão. O líder morresse, assumiria o seu braço direito ou até seu filho. Nesse caso, ele teria um grande desafio pela frente. Esses líderes, eles tinham que inventar alguma coisa para ser aceito como líderes dessas comunidades. Eu posso conversar com o antigo líder que morreu através do meu sonho.
Dessa forma surgia nas sociedades primitivas o trabalho do sacerdote, que faria contato com o além, com o sobrenatural, assim nascendo também o processo da religião e o politeísmo, que é a crença em vários deuses. As sociedades primitivas começaram a crescer cada vez mais e era comum conflitos de terra. Assim, as sociedades começaram a formar os seus próprios exércitos. E quando acabou a pré-história? A pré-história acaba praticamente quando nasce a escrita. Nascendo a escrita, nós temos como detalhe as primeiras artes rupestres, depois a escrita cuneiforme e o hierógrafo. Seria praticamente as primeiras escritas da história. Agora você pode desligar o videogame e ler um pouco a Bíblia. Ah, mas hoje é sábado, hoje é o dia da criação. Vou ficar aqui pensando. No tempo em que o corpo do homem progressa, sua alma cansada, penada, se afunda no chão. E luxo do luxo, baixado do capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já ouvi o tempo em que o tempo parou de passar, e o tal de Homo sapiens não soube disso aproveitar.